O que você vai assistir agora aconteceu de verdade. Uma história que começou com uma ordem cruel de destruição, atravessou o desespero de uma comunidade inteira e terminou de uma forma que ninguém jamais conseguiu explicar. Tudo começou quando um prefeito da Nicarágua decidiu que uma pequena igreja evangélica deveria deixar de existir. Mas naquela cidade, cercada por montanhas e silêncio, algo começou a acontecer que mudaria para sempre a vida de quem estava lá. Se você acredita que existem momentos em que o céu observa cada decisão humana, fique até o fim, porque essa história vai te fazer repensar o que é fé, coragem e esperança. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa. Se inscreva agora no canal para não perder nenhum testemunho. Meu nome é Pastor Rafael Molina, tenho 43 anos e até aquele dia eu acreditava que já tinha vivido de tudo. Mas naquela semana eu aprendi que existem provas que só quem ama a Deus é capaz de suportar. Era uma tarde abafada de março em Jinotep, uma cidade simples da Nicarágua, cercada por plantações de café e ruas de terra batida. O som das cigarras misturava-se ao coro suave das irmãs que ensaiavam para o culto da noite. Eu estava terminando o sermão sobre fé, ironicamente fé, quando ouvi batidas fortes na porta principal da igreja. 3 homens entraram. 2 usavam fardas verdes e o terceiro um terno cinza, com olhar duro e expressão de autoridade. "O senhor é o pastor Rafael Molina?" perguntou o homem, tirando um envelope marrom da pasta. Assenti, sem entender. Ele abriu o documento e, sem emoção alguma, leu. "Por ordem direta do prefeito municipal, esta propriedade será demolida em até 48 horas. Motivo: construção irregular e atividades religiosas sem autorização do governo." Por um momento, o tempo parou. O eco daquelas palavras parecia se repetir dentro da minha cabeça. "Mas isso é um erro", murmurei. "Esta igreja existe há mais de 50 anos. Foi fundada pelo meu pai, quando aqui nem havia prefeitura." O homem fechou o envelope com calma e respondeu: "A decisão já foi tomada e não cabe recurso." Eles saíram, deixando apenas o som das botas e o peso do silêncio. Fiquei ali, diante do púlpito onde tantas vezes preguei sobre confiança e fé, mas pela primeira vez eu não encontrei forças nem para orar. Naquela noite, chamei toda a congregação. Vieram todos. O irmão José Herrera, carpinteiro e servo fiel, a irmã Maria Lopes, que mesmo com 78 anos nunca faltava a um culto, e a família Gonzalez, com seus 5 filhos. Quando contei a notícia, ninguém disse uma palavra. Vi lágrimas silenciosas, vi mãos se apertando, vi medo. E quando a irmã Maria perguntou com voz trêmula: "Pastor, e agora? O que Deus vai fazer?" Eu não soube o que responder. Naquele instante, tudo o que restava era um sentimento que eu não sabia se era fé ou desespero. As horas seguintes foram um tormento. Enquanto o sol se punha sobre as colinas de Jinotep, o templo ficou mergulhado em uma penumbra silenciosa. As paredes, que sempre ecoaram hinos de adoração, agora pareciam testemunhar um luto. Durante o culto daquela noite, ninguém conseguiu cantar. O irmão José tentou puxar o primeiro louvor, mas a voz falhou. "Pastor, o senhor acredita que eles realmente vão destruir tudo?" perguntou uma das jovens, com os olhos marejados. "Não sei, filha", respondi tentando conter o nó na garganta, "mas sei que Deus nunca nos abandona." Enquanto falava, senti que minhas próprias palavras soavam vazias. A fé que tantas vezes defendi parecia distante. Ao final da reunião, pedi para todos voltarem para casa, mas ninguém quis ir. Ficamos ali, sentados nos bancos de madeira, em silêncio. Era como se todos soubessem que aquela poderia ser a última noite naquele lugar.
Por volta das 11 da noite, a irmã Maria começou a orar em voz baixa. Logo outros se uniram. As vozes se misturaram, frágeis e trêmulas, mas sinceras. Eu fechei os olhos e pedi apenas uma coisa. Senhor, se for da tua vontade que esse templo caia, que caia, mas não deixes que nossa fé caia com ele. O vento começou a soprar do lado de fora. Primeiro leve, depois mais forte. As janelas rangeram, o portão vibrou. Por um instante, a chama das velas tremulou como se uma presença invisível passasse entre nós. A irmã Maria parou de orar e olhou em volta. Pastor, o senhor sentiu isso? Murmurou. Assenti, mas fiquei em silêncio. Algo estranho estava acontecendo e, embora eu não entendesse o que era, senti paz. Uma paz que não fazia sentido diante do medo que nos cercava. Na manhã seguinte, fui à prefeitura tentar reverter a decisão. Falei com secretários, advogados, vereadores. Todos disseram o mesmo. A ordem vem do prefeito e nada pode ser feito. Voltei para a igreja com os olhos marejados, sem respostas, sem consolo. Apenas um pensamento martelava dentro de mim. Será que Deus está em silêncio ou está preparando algo? E é sobre isso que eu quero te perguntar agora. Você já viveu um momento em que tudo parecia perdido e mesmo assim algo dentro de você dizia que ainda não era o fim? Escreve aqui nos comentários o que você sentiu nesses dias. Porque talvez a sua história e a minha tenham mais em comum do que você imagina. Curta este vídeo se você acredita que a fé é o que nos sustenta nas tempestades. E se ainda não faz parte deste canal, se inscreva e junte-se à nossa comunidade de fé, onde o milagre começa. A noite anterior à demolição chegou mais rápido do que eu queria. Do lado de fora, o som das cigarras parecia mais alto e o ar mais pesado. A cada minuto, o relógio me lembrava que restavam apenas poucas horas até as máquinas chegarem. Eu estava sozinho dentro do templo. As luzes estavam apagadas. Apenas o brilho amarelado das velas iluminava as paredes de tijolo e o antigo púlpito de madeira. Sentei no primeiro banco e comecei a orar. Mas não era uma oração bonita ou ensaiada. Era um grito de alma. Senhor, tu sabes que esse lugar foi edificado com lágrimas e fé. Por que permitir que o homem destrua o que foi levantado em teu nome? As lágrimas desciam sem controle. Senti raiva, medo, impotência. Por um instante, me perguntei se minha fé era tão firme quanto eu pregava aos outros. E no meio do choro, falei baixinho. Se ainda estás comigo, mostra-me que não estou orando ao vento. O vento soprou mais forte. As velas começaram a tremer e um som metálico ecoou, como se algo tivesse caído no telhado. Levantei assustado, fui até a porta e olhei para fora. Nada. As ruas estavam vazias, o céu limpo e apenas o farol distante da praça iluminava a estrada. Voltei para dentro, sentei novamente e fechei os olhos. O som cessou e por alguns minutos tudo ficou completamente quieto. Um silêncio tão profundo que parecia vivo. Então, ouvi o que só posso descrever como um murmúrio distante vindo do alto. Como se dezenas de vozes orassem ao mesmo tempo, mas em perfeita harmonia. Arrepiei dos pés à cabeça, abri os olhos e percebi que algo estranho acontecia. O ar dentro da igreja estava morno, mas um brilho suave dançava nas paredes, como se a luz viesse de um lugar que não existia. Caí de joelhos, sem entender o que via, apenas chorando e repetindo: Senhor, se és tu, fala comigo. Fiquei ali por horas, entre lágrimas e silêncio. Quando amanheceu, o primeiro som que ouvi foi o motor de um caminhão. As máquinas haviam chegado. Levantei, respirei fundo e fui até a janela. E o que vi naquela manhã foi algo que eu nunca mais consegui esquecer. Quando olhei pela janela, o sol ainda nascia sobre os telhados de Ginotepe. Na rua, 3 grandes escavadeiras amarelas se alinhavam diante da igreja.
O som dos motores rasgava o silêncio da manhã. Homens de capacete conversavam com pressa, e logo atrás deles, uma caminhonete preta estacionou. De dentro dela desceu o prefeito Ramiro Delgado, o homem por trás da ordem. Ele era conhecido por sua postura rígida, um político que se orgulhava de impor a ordem, mesmo que isso custasse a fé do povo. Desceu do carro com expressão séria, segurando uma pasta de documentos. "Pastor Rafael Molina?" perguntou, olhando para mim com frieza. Assenti. "Sinto muito, mas a lei é clara. Temos que seguir com a demolição." Aquela frase soou como uma sentença. Olhei em volta e percebi algo que me arrepiou. Dezenas de pessoas se aproximavam pelas ruas laterais. Moradores, vizinhos, membros da igreja, gente que eu nunca tinha visto antes. Vieram em silêncio, formando uma barreira humana diante do portão. Eram tantos que os operários pararam as máquinas e ficaram olhando, sem saber o que fazer. O prefeito franziu a testa. "O que é isso? Mandem essas pessoas saírem daqui." Mas ninguém se moveu. Um homem alto, de roupa simples, deu um passo à frente e disse: "Se quiserem destruir a casa de Deus, terão que passar por nós primeiro." A multidão permaneceu imóvel, olhos firmes, semblante sereno. Eu saí da igreja e me uni a eles. Aquele silêncio coletivo tinha mais força do que qualquer grito. De repente, o céu, que até então estava limpo, começou a mudar de cor. Uma luz dourada, suave e intensa, desceu sobre o templo. Não vinha do sol, não vinha de poste algum. Era como se o ar inteiro brilhasse. Os motores das escavadeiras falharam um a um. Os homens tentaram ligá-las de novo, mas nada acontecia. O barulho parou, o vento cessou, e por alguns segundos a cidade inteira ficou em absoluto silêncio. O prefeito olhava em volta, confuso. "O que está acontecendo aqui?" murmurou. E então algo inexplicável aconteceu. As pessoas que cercavam a igreja começaram a cantar, sem ninguém combinar, sem ensaio, sem instrumento algum. Uma canção antiga, simples, de adoração. Aquela melodia subiu ao céu como um sopro de esperança. O prefeito levou a mão ao peito, como se algo o tivesse tocado. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele deu um passo para trás. "Eu não sei o que estou sentindo", disse baixinho. A multidão continuava a cantar, e naquele momento, até os trabalhadores da demolição se ajoelharam. Era impossível explicar, mas todos sabiam. Deus estava ali. O cântico continuava ecoando pelas ruas de Jinotepe, enquanto o prefeito permanecia parado diante da multidão. Era como se ele estivesse vendo algo que só ele podia compreender. Os olhos marejados, a respiração pesada e o rosto antes firme, agora tremia de emoção. Ele olhou para mim e balbuciou: "Pastor, o que está acontecendo aqui? Eu não entendo." Dei um passo à frente e respondi: "Não precisa entender, senhor prefeito. Só precisa reconhecer que há poder maior do que o do homem." Por alguns segundos ele ficou imóvel. Então tirou o chapéu, baixou a cabeça e ficou em silêncio. Foi nesse instante que algo extraordinário aconteceu. O vento soprou de leve e uma das páginas da minha Bíblia, que estava aberta sobre o púlpito, virou sozinha. Quando olhei, estava no Salmo 46. "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." O prefeito ouviu a leitura e, com a voz trêmula, disse diante de todos: "Eu retirei o que é de Deus, e por isso perdi a paz. Mas hoje, diante deste povo, eu cancelo esta ordem de demolição." Um silêncio caiu sobre a multidão. Por um instante, ninguém acreditou no que tinha acabado de ouvir. Então, alguém começou a aplaudir. Outro gritou "Glória a Deus!" e em segundos o som de louvores tomou a rua inteira. O prefeito se aproximou de mim e disse: "Pastor, eu não sei explicar o que vi. Quando essa luz desceu,
Algo dentro de mim se quebrou. Não quero mais lutar contra o que é sagrado. Quero fazer o que é certo. Naquele dia, ele assinou um novo documento reconhecendo oficialmente a Igreja Esperança Viva como um patrimônio religioso da cidade. E antes de ir embora, pediu algo que jamais esquecerei. Pastor, ore por mim, não para que eu me torne religioso, mas para que eu seja um líder justo. Ajoelhamos ali mesmo, no meio da rua, cercados pela multidão. E enquanto orávamos, o sol voltou a brilhar sobre o templo que, horas antes, estava condenado. A partir daquele dia, nada mais foi igual. As pessoas começaram a visitar a igreja para conhecer o lugar onde a mão de Deus se moveu. Mas o que mais me marcou não foram as visitas, foram as vidas transformadas. Homens antes frios voltaram a crer. Famílias se reconciliaram. E o próprio prefeito passou a apoiar pequenas congregações em outras cidades. Era como se aquele milagre tivesse aberto uma nova estação sobre toda a região. 5 anos se passaram desde aquele dia em que o prefeito ordenou a destruição da igreja. Mas hoje, quando olho para o templo que continua de pé, mais vivo do que nunca, percebo que o verdadeiro milagre não foi apenas ver as máquinas pararem ou o decreto ser cancelado. O verdadeiro milagre foi ver corações transformados, famílias restauradas e uma cidade inteira redescobrindo o poder da fé. O prefeito Ramiro, aquele homem duro e implacável, agora visita nossa congregação de tempos em tempos. Ele sempre repete a mesma frase: Pastor, aquele dia me fez entender que nem todo poder vem do governo. Alguns vêm do céu. Desde então, a Igreja Esperança Viva se tornou um refúgio para os que haviam perdido a fé. Pessoas chegam de outras cidades só para orar no lugar onde o impossível aconteceu. E a cada novo culto, sentimos que algo sobrenatural ainda paira sobre aquele solo. Isso me lembra o que está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1-1. Talvez você esteja enfrentando algo que parece impossível, uma porta fechada, uma enfermidade, uma perda. Mas lembre-se, o mesmo Deus que impediu que um templo fosse destruído é o mesmo que pode reconstruir o que se perdeu dentro de você. A fé não é acreditar que Deus pode, é saber que Ele vai agir no tempo certo, do jeito certo. Você é uma pessoa de fé? Se a sua resposta foi sim, ore comigo agora. Senhor Deus, eu te agradeço porque o teu poder não tem limites. Assim como o Senhor defendeu aquela igreja, defende hoje o coração de quem ora comigo. Renova a fé de quem se sente fraco, traz paz onde há medo e esperança onde há dor. Faz o impossível acontecer, não para a nossa glória, mas para que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários o que Deus falou com você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de um milagre e se inscreva no canal Onde o Milagre Começa. Porque aqui, cada história é uma prova viva do poder de Deus. E se você quer fortalecer sua fé e aprender a orar com poder, eu preparei algo especial. O e-book 33 Orações para a Vida. Um guia simples, cheio de ensinamentos e experiências reais sobre como a oração pode transformar a sua vida. O link está na descrição e também no primeiro comentário. Esse e-book irá fortalecer a sua fé, como foi a fé dos fiéis de Nicarágua que viram o poder de Deus. Lembrando que quem adquire o e-book ajuda o canal a continuar trazendo mais testemunhos reais como esse que você ouviu. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.